Glória a Deus, aleluia. Glória. Santo, santo, santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pai, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por este momento, que o Senhor nos ajude a nós perdoarmos aqueles a quem nos ofenderam. Porque nós perdoando, o Senhor também nos perdoa. Quando nós não perdoamos, Deus também não pode nos perdoar. É dando que se recebe, dá para perceber. Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará a vós. Mas se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai vos perdoará a vós. Então, esses 12 do Santo Evangelho segundo escreveu São Mateus. Deixa eu conferir aqui, né? Então, é dando que se recebe. Glória a Deus, aleluia, querido Deus, amado Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós estamos aqui porque nós cremos num Deus de poder, num Deus que livra e salva e opera sinais e maravilhas nos céus da terra. Deus que livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus, aleluia. Por isso, ó Deus, estende as mãos sobre nós e perdoa as nossas culpas, os nossos pecados, os nossos erros. Santo Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Está vendo? Se eu perdoo aquele que me ofende, Deus me perdoa. Se eu não perdoar aquele que me ofendeu, Deus também não vai me perdoar. Então aí que vem a lei da semeadura. O que você planta é o que você colhe. E também é dando que se recebe. Glória a Deus, aleluia. E o perdão faz bem para quem perdoa. Muito mais do que para quem está sendo perdoado, né? Porque quem não perdoa é porque está com o coração inchado de amargura, né? E quando ele perdoa, ele se converte de coração, né? Porque a Bíblia diz: se com tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Visto que com um coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha o trabalhar de Deus aí. Um coração justificado, ele perdoa. E quando ele perdoa, ele confessa. Glória a Deus, aleluia. Prospera a grandeza, poder e autoridade. Estende as tuas mãos, essa do crer com o teu coração, com a boca confessar, está lá aos Romanos, capítulo 10. Glória a Deus. Você vai ver Deus ensinando para nós. Novamente nós confirmamos Romanos
10, e vou te colocar no versículo também, né? Falar dentro da Bíblia para que não seja eu falando, né? A oração eu sempre estou confirmando na palavra do Senhor. Querido Deus amado, dá-nos graça, poder e autoridade. Glória a Deus. Santo, santo é Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Romanos 10, 9 e 10, ele fala: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? O que eu falo está dentro da Bíblia. Eu confiro, mandei lá para você, na oração para você. Nós ora e lê a Bíblia ao mesmo tempo. E confirma as passagens para você aprender a Bíblia. Que o nosso papel é aprender a Bíblia. É aprender e obedecer. Que tem muitos que sabem a Bíblia, mas está com uma mula, cuja boca precisa de cabresto para que não atire a ti mesmo, né? Está fazendo tudo o que a mente pede. Então esse não conhece. Esse só viu lá dentro da Bíblia, mas não conhece, não sabe. Não recebeu o dom do Espírito Santo, porque ninguém obedece porque é forte, é porque o Espírito Santo opera. E aqueles que não dão lugar, não têm o Espírito Santo. Então vive aí lendo a Bíblia como jornal e pisando por cima, fazendo tudo o que vem na mente. Prostituindo, fornicando, adulterando, mentindo, fazendo coisas absurdas, né? Porque diz que conhece, mas não conhece. Quem conhece obedece, né? Uma coisa é você meditar, outra coisa é você ler, né? Deus amado e querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, cuida do Brasil. O Brasil é uma herança do Senhor Jesus. São quase 215 milhões de pessoas, poderosos, fortes, fracos e os de nenhuma força. Que as tuas mãos esta noite, a tua mão está estendida sobre todos, todo o Brasil. Derrama um espírito de igualdade. Precisamos vivermos igual. Derrama um espírito de salvação e de paz para todo o Brasil e de saúde. Que o Brasil venha ser curado e sarado. Em nome de Jesus, eu peço pela fé em nome do Senhor Jesus. Que você pede também do seu lar. Porque o Senhor Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate se abre. Mateus, Santo Evangelho segundo escreveu São Mateus 7, 7. Ao pedir, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate se abre. Santo Deus de poder, estende as mãos sobre nós, perdoa os nossos pecados, nossos erros, salva as nossas vidas. Salve o Brasil, cura os enfermos lá nas profundezas do sofrimento, onde tem alguém sofrendo angústia, onde tem a pessoa desenganada, sem esperança esta noite. Jesus é a esperança para a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, no leito de um hospital, no lar onde tem pessoa doente, em todo o Brasil, nos hospitais de São Paulo e do Brasil, até lá nos presídios, pessoas que estão angustiadas, pessoas que não têm mais esperança ou está doente. Deus cura e liberte. Assim como o Senhor colocou Manassés, o Manassés foi um rei, filho de Ezequias. A Bíblia diz que ele, como rei, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou na mão do inimigo e foi parar no cárcere. Mas lá dentro ele orou e redimiu ao Senhor, e Deus o libertou, e ele voltou e reinou. Teve o rei que reinou mais em Israel, em Judá. 55 anos de reinado. Mas ele foi tão cruel que, segundo a história, diz que o Isaías era um parentesco dele, mas ele, pela repressão de Isaías, ele mandou tirar a vida do Isaías.
num oco de madeira e cerrou com a serra, porque ele não aceitou a repressão, mas Deus tinha escolhido ele para ser rei. Mas ele caiu no cárcere, num presídio, e lá dentro ele orou ao Senhor, e o Senhor redimiu ele, e ele voltou e reinou 55 anos. Porque Deus está com aquele que está com o coração, que se torna de coração contrito, coração convertido. Ele orou de verdade, se converteu, e Deus o libertou da mão dos inimigos. Olha para essa história. Talvez alguém que está preso aí, ou foi preso e voltou e tomou o reinado e estava governando, e você, como crente, está escarnecendo. Você está escarnecendo de Deus. Porque se você olhar a história da Bíblia, esse Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, e ainda feriu ao santo de Deus. Mas Deus tinha um plano. Quando ele redimiu, Deus o colocou como rei novamente. Por isso que nós sabemos que a Bíblia diz que Deus estabelece os reis e remove os reis. Ele estabelece, ele que remove. Ele dá sabedoria aos sábios, ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece quem está em trevas, porque com ele mora a luz, né? Você entendeu como é que é o milagre? Davi foi chamado por Deus para reinar, mas Davi cometeu o pecado de ignorante. Fez duas barbaridades. Uma de quebrar a lei do casamento, sendo conhecedor da lei, e a outra de usar de falsidade com o seu servo mais justo que tinha, que dava a vida por ele, por causa da mulher do justo. Mas Deus, como tinha chamado Davi, Deus não o matou, Deus o perdoou. Só que ele pagou a sequela do seu mal até a hora da sua morte. Ele viu a guerra, a luta dentro da sua casa, dos seus filhos. A redenção Deus não tirou, só não imputou o pecado dele, e nem as suas transgressões, foi perdoado. E ele continuou sendo rei até o final. E por fim, na sua velhice, Deus apareceu, ajuntando a economia, o rei Davi, para construir o templo para Deus. Um dia Deus apareceu para ele numa oração e falou: olha, Davi, tu tens sido homem de guerra e tem derramado muito sangue na terra, por isso eu não quero templo construído pela tua mão, porque um da tua casa constrói, Davi. Tu sabe, Davi, por quê? Eu não habito em templo feito pela mão do homem. Olha a revelação. Não está falando do templo de Salomão, que Salomão construiu, está falando agora de Jesus. O templo que não foi construído pela mão do homem. E você percebe sempre que Jesus falou: derribarei esse templo, e em 3 dias levantarei. Está falando do templo do seu corpo. Ele é o templo, onde através da fé e da palavra nós estamos habitando neste templo. Jesus é o templo que ninguém pode destruir. Então não era, Salomão continuou com o mesmo projeto de Davi, mas não para Deus morar, porque Deus não habita em algo feito pela mão de homem. Ele habita no templo do seu filho. Jesus é o templo. Da casa de Davi era Jesus, que vinha da sua descendência, ele estava falando. E assim será. Deus, ele dispensou o trabalho de Davi, só porque o Davi derramou muito sangue na terra, tinha sido um homem de guerra. As guerras que só trazem aquela destruição, aquele pavor, choro, a tristeza, a angústia, as trevas, vem tudo da guerra. É o que os homens gostam de fazer para usar dos seus poderes. Mas Deus dispensou Davi lá no final. Não está falando da alma, ele está dispensando de serviço dele. Não quer templo construído pelas tuas mãos, porque tu tens sido homem de guerra e tem derramado muito sangue na terra. Um da tua casa constrói. Salomão? Não, Jesus, que veio da sua descendência. É o templo de Deus, o templo que nada possa destruir ele. E pela fé e pela palavra nós estamos neste templo que é Jesus. Nós estamos nele, né? Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus, por isso nós temos que praticarmos a palavra do Senhor Deus, para que Ele possa morar e nós possamos morar nele.
e Ele em nós. Prospera a grandeza em nossas vidas, salva nós. Cura, salva. Estende as mãos sobre o Brasil. Derrama o Espírito Santo sobre toda a terra, sobre todo o Brasil. O Brasil é uma herança tua. Livre o Brasil da desgraça, da miséria, da doença, da fome, da angústia, das dores. As doenças que amedrontam as nossas vidas neste mundão, que o Senhor apazigua em nome de Jesus, seja ela qual for. Prospera grandeza e paz para o povo, para a nação brasileira, para os poderosos, fortes, fracos de nenhuma força. Prospera paz e amor e igualdade para o nosso Brasil. Em nome de Jesus, a Deus, todas as famílias, Deus abençoe nesta noite, neste momento. E esta oração também é para amanhã, para todo momento. Se você olhar, você está ouvindo e acompanhando a oração. Salva as nossas vidas e perdoa nossos pecados. Cura as enfermidades nas nossas vidas e dá-nos graça, poder e autoridade a Deus. Perdoa nossos pecados. Não olha para a nossa ignorância, perdoe a nossa incredulidade. Afasta de nós a nossa incredulidade. E contou isso também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo que havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem o respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois disso consigo, ainda que não tema Deus nem respeita os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte me importando muito. E disse o Senhor: viu o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamei de dia e de noite, ainda que tardio para com ele? Senhor, eu creio. Prospera em nossas vidas paz, amor, salvação, cura o Brasil. Liberte o Brasil, salva o Brasil, derrama o espírito de igualdade sobre todo o Brasil. Estende as mãos sobre o Brasil, cura o Brasil, liberte as nossas vidas do mal, das tentações. Espírito da inveja, sai. Espírito da violência, do mal, espírito da morte, sai em nome de Jesus. Salva o Brasil, cura o Brasil, liberte o Brasil, dá vida àqueles que não têm, dá esperança para aqueles que não têm mais esperança, Deus. Em nome de teu Filho amado Jesus, salva, Senhor, perdoa nossos pecados, cubra-nos com o teu sangue, estende as mãos sobre nós, derrama o teu Espírito sobre nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu creio em um Deus de poder, Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você. Ele nos chamou para esta obra. Por isso, ó Deus, salva nós. Perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus. Por causa disso, me põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de com toda a família nos céus e na terra. Toma o seu nome para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando arraigado e fundado amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Essa é a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Deus, escute a nossa oração, perdoa nossos pecados, porque o Senhor disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor: eu sou Deus, e ainda antes que houver dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Eu operando eu, quem impedirá? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízos, tu a condenarás. Esta herança do servo do Senhor, a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo Ele é Deus. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também ainda hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Zacarias 9:12. Isaías 43, 11, 12 e 13. Isaías 54:17.
Preste bem atenção no que a Bíblia diz através das confirmações da oração. E siga Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele nos ensina para a honra e a glória do seu santo nome. Perdoa os nossos pecados, Deus. E sara o Brasil. Cura o Brasil. Liberte o Brasil. São quase 215 milhões de pessoas. Estão todos debaixo da tua santa mão, do teu poder, para que o Senhor governe em cima nos céus e embaixo da terra as nossas vidas, em nome de Jesus. E cura as enfermidades que tem nos amedrontado, nos afrontado. Em nome de Jesus, todo mal sai. Visite os leitos, visite os lares, visite os fracos, os abatidos, os angustiados, os atribulados, em nome de Jesus. E derrama paz sobre todo o Brasil, porque o Brasil é teu, ó Deus, em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, assim seja, amém. Eita Deus, o Senhor está conosco nesta caminhada. Santo verdadeiro a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. Santo. Glória a Deus, aleluia. Ele é Deus. Eu vou estar aqui lendo a palavra oficial. É o capítulo 22. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, ele é Pai. Ele está conosco, comigo, com você. Glória a Deus, aleluia. Depois nós vamos cantar e já pregar, né? Os louvores eu vou fazer na fita da pregação, né? Desse aqui eu vou fazer só. Glória a Deus, aleluia. Santo. Santo, santo, meu Deus. Levítico, capítulo 22 hoje, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: diz a Arão e aos filhos que se aparte das coisas. O que diz? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: diz a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santifica, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diz-lhes todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santifica ao Senhor, tendo sobre si sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxos comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair sêmen da cópula, ou qualquer que tocar algum réptil pelo qual se fez imundo, ou algum homem pelo qual se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água, e havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o deliciado não comerá, para que não se contamine.
com ele: eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não leve pecado e morra nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que o santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem hóspede do sacerdote, nem o diarista comerá das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma pessoa com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e os nascidos na sua casa, estes comerão do seu pão. E quando o filho do sacerdote se casar com homem, a filha do sacerdote se casar com homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filho, e se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém for, por erro, comer coisa santa sobre, ela acrescentará uma quinta parte e a dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor. Nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que as santifica. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a seus filhos e a todos os filhos de Israel, diz-lhes: qualquer da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferece ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, ou oferecerá macho sem defeito, ou dos bois, ou dos carneiros, ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifícios pacíficos ao Senhor, separando dos bois ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou rugoso, ou sarnoso, ou cheio de espinhos, esses não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto, de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado, o moído, o despedaçado ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isto na sua terra. Também da mão do estrangeiro nenhum alimento oferecereis ao vosso Deus de todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas. Defeitos nelas há, não serão aceitas em vosso favor.
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois de 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolareis no mesmo dia. E quando ofereceres sacrifícios de louvores ao Senhor, o oferecereis da vossa vontade. No mesmo dia se comerá dele, nada deixareis ficar até pela manhã, eu sou o Senhor. Por isso guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Amém. Até o 33 acabou. Querido Pai Celestial, Deus amado, Deus eterno, muito obrigado, Jesus. Prospera a grandeza, poder e autoridade, salvação, cura, milagre, restauração para as nossas vidas, saúde e livramento, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Abençoe o Brasil e abençoe os ouvintes, todos que estão acompanhando e irão acompanhar, em nome de Jesus, e cuide de nós. Prospera em nossas vidas, ao nosso favor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Esta parte está encerrada.